Seguinte, nessa aula a gente vai tratar sobre série de Taylor, em que, mais especificamente, a gente vai falar sobre série de potência em uma variável e série de potência multivariada. Começando aqui, a expansão em série de Taylor de uma função f de x sobre o ponto x igual a x0, ela pode ser produzida usando a função series do matemática, em que aqui a gente passa a função, aqui a gente passa a variável, o ponto de expansão, e aqui o n, em que esse n é a maior potência retida na expansão. E um detalhe a respeito de series também é que series pode expandir em torno do ponto infinito, né? Em torno, enfim, do ponto infinito, entre aspas, mas pode expandir em torno de infinito, de forma que estas expansões, geralmente vão detectar singularidades essenciais da nossa função, ou seja, singularidades não removíveis, e fornecem um número finito de potências negativas ou termos logarítmicos, quando necessários. Em que, vamos olhar um exemplo aqui, ó, da função series. Para isso, vamos considerar essa função aqui. Vamos definir essa nossa função. E aí, beleza, a gente pode construir uma expansão em série de potências em torno de R0 até a ordem 4, por exemplo, em que vou atribuir ao símbolo vSeries aqui essa série, que aqui está a nossa série, a nossa função. Eu vou expandir em torno de R0 até a ordem 4. E aí eu tenho esse resultado. Eu poderia controlar isso daqui, né? Enfim, e aumentar essa ordem da expansão. Então, para esse caso aqui, a gente tem isso. Mas também eu poderia mexer nesse ponto aqui, né? Não precisaria ser necessariamente R0, poderia ser 0, enfim. Só que eu quero R0. E, bom, a partir disso, ó, embora esse resultado pareça à primeira vista ser impresso como uma expressão comum, note a presença desse termo final aqui. Esse termo final ele representa todos os termos omitidos de ordem n mais 1 superior, e em que esse termo aqui, ó, O, R menos R0, a quinta, mostra que essa expressão ela não é uma expressão algébrica simples como a gente teria se não tivesse esse termo aqui final. Então, esse termo aqui, ó, transforma essa expressão nossa toda aqui em uma expressão que não é simplesmente uma expressão algébrica. De fato, series vai retornar um objeto series data, cujos argumentos vão ser as variáveis de expansão, o ponto de expansão, uma lista de termos e uma descrição dos termos omitidos. Então, conforme a gente pode ver, pegando, por exemplo, a forma completa de vSeries, a gente vê que vSeries, que é isso daqui, né, é um objeto do tipo seriesData. Então, não é uma expressão algébrica comum. Não é, por exemplo, não é, por exemplo, deixa eu pegar isso aqui, pegar esse objeto aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma expressão algébrica comum, mas com a presença desse termo aqui, ó, deixa de ser. E, de fato, a função series do matemática, então, ela retorna esse objeto aqui, seriesData, que tem esses argumentos aqui que falei com vocês. Em que esse objeto seriesData ele pode ser convertido, por sua vez, em uma expressão algébrica comum, usando essa função aqui do matemática normal, em que aqui a gente tem o objeto seriesData, né? Então, por exemplo, usando a função normal do matemática, essa função aqui, ela vai converter a expressão para uma expressão normal de uma variedade de formas especiais. Então, essa forma aqui do nosso símbolo é uma série. E aí, a função normal vai converter para uma expressão normal a nossa série. A nossa série, ao invés de ser um objeto seriesData, vai passar a ser uma expressão comum. E com isso, note que naquela expressão foi eliminado esse termo aqui. Aqui, foi eliminado o termo. E agora, essa nossa expressão é uma expressão algébrica comum. E um outro detalhe a respeito das séries também é que a gente pode tomar o coeficiente do termo de ordem n usando a função series coefficient, que passando, por exemplo, a série aqui, a gente tem e passando a ordem, a gente tem o coeficiente associado ao
termo de ordem n. Então, por exemplo, se a gente quisesse o coeficiente de R menos R0 a 3, basta a gente passar aqui em Series Coefficients a ordem 3, e aí a gente obtém o coeficiente da série, que de fato, ó, se vocês forem ver, é esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, V0, R0 a 3, 252, enfim, menos aqui. É o termo associado a esse... É o coeficiente associado a esse termo aqui. A partir disso, vamos olhar agora então para a série de potência multivariada, em que a função series do matemática ela também pode expandir uma função de duas variáveis, primeiro em relação a x e depois em relação a y, em que a gente pode também adicionar outras variáveis em sequência. De fato, ó, se a gente for pegar a series aqui, ela admite outras sintaxes, conforme vocês podem ver aqui, em que a gente vai usar essa nesse nosso exemplo agora. Mas antes de mais nada, ó, vamos pegar, por exemplo, a função logaritmo, que depende dessas duas variáveis x e y, e expandir expandir para a variável x em torno do ponto 1 até a ordem 3. Fazendo isso, a gente tem esse objeto. E aí agora vamos pegar esse resultado aqui, ó, e expandir para a variável y em torno do ponto 0 até a ordem 3. Fazendo isso, a gente tem esse resultado aqui. Aí agora a gente pode definir essa variável aqui, ó, xy_series, em que a gente primeiro vai tomar a série com relação a x, depois tomar a série com relação a y, e aí a gente obtém esse resultado. E a gente pode fazer o caminho contrário, né? Pegar a yx_series, que é expandir primeiro com relação a y e depois expandir com relação a x. Então, fazendo isso, a gente tem, por sua vez, esse resultado aqui, que é diferente desse. Agora, a gente pode pegar, por exemplo, as expressões normais dessas duas séries e subtrair elas, ou seja, retirar esses termos aqui de ordem das séries, né? Então, fazendo isso, a gente tem esse resultado, só que a gente pode simplificar ele, que dá simplesmente 0. Então, tanto faz, no caso aqui, a ordem que eu expandi, em que subtraindo as duas séries e cancelando esses termos que informam a ordem das séries, né, a gente tem 0. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.